Diga comigo assim: crescendo e vencendo em meio às tentações. Esse é o tema da nossa palavra de hoje: crescendo e vencendo em meio às tentações. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. Você pode permanecer sentado mesmo, o pessoal vai projetar aqui para nós, para que você possa nos acompanhar também através aqui do telão. A Bíblia diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amém? Pai querido, muito obrigado por esse momento. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor ainda vai realizar. Deus, muito obrigado pela vida de cada um desses irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão hoje aqui presencialmente. Te louvo e te agradeço. Hoje nós pedimos ao Senhor que todos os nossos pensamentos sejam levados cativos ao Senhor, e que não haja absolutamente nada que impeça o teu agir e o teu mover no nosso meio hoje. Pedimos ao seu Santo Espírito, ó Deus, que nesse dia algo sobrenatural da parte do Senhor aconteça em nós e também através de nós. Te louvamos, te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que todas as investidas do inimigo para tentar coibir, inibir, que essa palavra encontre um lugar no coração do meu irmão ou da minha irmã, seja quebrado agora no nome de Jesus de Nazaré. E em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós declaramos que haja paz e prosperidade sobre a vida desse povo, em nome de Jesus. Amém. Você já passou por tentações? Sim ou não? É óbvio que todos já passaram por tentações. Até Jesus foi tentado. O grande diferencial não é se você passa por tentações, porque de fato todos nós passamos por tentações. O grande diferencial é quando você é capaz de vencer as tentações. E quando se trata de passar por tentações, só existem dois caminhos. Ou a tentação, ela vai servir como uma pedra de tropeço e você vai cair, ou a tentação vai servir como uma plataforma de crescer em Cristo. Só existem dois caminhos: ou você cai, ou você cresce. O desejo do coração de Deus, quando Ele permite que nós sejamos tentados, não é que nós venhamos a cair, muito pelo contrário. O desejo do coração de Deus, quando nós somos tentados, é que nós possamos crescer. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: o desejo do coração de Deus, quando você é tentado, é que você cresça, não que você caia. Portanto, querido irmão e querida irmã, é muito importante aprender a vencer as tentações. A grande verdade é que o primeiro momento de tentação aconteceu no jardim do Éden. Deus ele disse para Adão e para Eva: da árvore que está no centro do jardim, vocês não podem comer dela. Do fruto dessa árvore, vocês não podem comer. Absolutamente tudo é de vocês. Agora, essa árvore, vocês não podem comer. E vocês conhecem bem a história. Adão e Eva caíram em tentação. E desde quando Adão e Eva caiu em tentação, o diabo ele vem costumeiramente tentar os filhos de Deus. Isso aconteceu até com Jesus. É interessante porque, observe bem, esse texto bíblico ele relata o início do ministério de Jesus. E Jesus acabara de ser batizado no rio por João Batista. Ouve-se uma voz do céu que disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E depois disso a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus até o deserto. Jesus não foi conduzido pelo deserto pelo diabo. Olha o que o texto diz:
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito de Deus ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. A grande verdade é que todos nós enfrentaremos momentos de tentação. E nós precisamos aprender a crescer em meio às tentações da vida. E como que você aprende a lidar com as tentações? Olha o que, tem um texto bíblico da Epístola de Tiago, no capítulo 1, no verso 12, que nós vamos colocar ali, para que nós possamos ler. Olha que texto poderoso, Tiago 1,12, pode colocar para mim aqui, por favor. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Volta o texto bíblico aí para mim, por gentileza. Feliz é o homem que persevera na provação. Quantos estão sendo provados aí? Deus está dizendo para você hoje: feliz é aquele que persevera na aprovação. Feliz é aquele que mantém-se firme nos momentos de tentação. Sabe por quê? Porque ele receberá a coroa da vida. Que coisa poderosa. Nós precisamos aprender a amadurecer espiritualmente. Talvez você precisa aprender a como amadurecer espiritualmente. Sabe por quê? Porque através de Adão há um cenário de tentação, que Adão caiu e pecou. Mas através de Jesus Cristo, há o mesmo cenário de tentação, onde Jesus não caiu, não pecou, muito pelo contrário, ele permaneceu firme, inabalável naquilo que Deus havia dado para ele. Isso nos ensina que nós podemos vencer em meio às tentações. Isso nos ensina que nós podemos avançar, que nós podemos crescer nos momentos de adversidade, nos momentos de provação, nos momentos de tentação. E bem-aventurado é aquele que resiste às tentações, porque ele receberá a recompensa, não minha, mas a recompensa de Deus. Eu não sei se você já experimentou receber uma recompensa de Deus. Eu já. Inúmeras vezes. Assim como a nossa irmã testificou hoje aqui, ela recebeu uma dádiva de Deus, uma recompensa de Deus. E ela disse: o meu coração está transbordando de alegria. É verdade que muitas noites nós vamos chorar, mas também é verdade que amanhã vai chegar, o dia vai nascer, e o sol da justiça vai brilhar, e Jesus vai chegar na nossa vida, e tudo se transformará em alegria. Agora entenda. Nós precisamos amadurecer espiritualmente para vencer as tentações. A tentação pode ser uma pedra de tropeço, ou ela pode também ser uma promoção que Deus vai te dar. Se por meio da tentação Deus quer que você cresça, é necessário aprender a como crescer em meio às tentações que nós estamos passando, especialmente nesses últimos dias. Sabe, querido irmão, querida irmã, a tentação é uma oportunidade de fazer a coisa certa, de confiar em Deus. Para se tornar semelhante a Cristo Jesus, é necessário aprender a como lidar com as tentações. E hoje nós vamos aprender a como lidar com as tentações, como podemos crescer em meio às tentações que nós passamos. E a primeira coisa que nós precisamos entender para crescer em meio às tentações é aprender a desenvolver o fruto do Espírito em nós. A grande verdade, o motivo de muita queda, o motivo de muitas pessoas que caem, é porque não estão desenvolvendo o fruto do Espírito na vida delas. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz sobre os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 características do fruto do Espírito que cumprem o grande mandamento que Deus nos deu.
O grande mandamento que o Senhor Jesus nos ordenou foi o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a você mesmo. Mas sabe por que muitas vezes a gente não consegue cumprir esse grande mandamento de Deus na nossa vida? Porque a gente não consegue desenvolver o fruto do Espírito em nós. E o desenvolvimento do fruto do Espírito em nós, ele acontece especialmente nos momentos de tentação. É nos momentos de tentação que Deus está nos dando a oportunidade de desenvolver o fruto do Espírito que nós temos na nossa vida. Talvez muitas pessoas ainda não compreenderam qual é o propósito de Deus para a vida delas. Muitas pessoas ainda não compreenderam que você não está aqui para fazer a sua vontade. O maior motivo de muitas pessoas não encontrarem a verdadeira felicidade é porque elas estão à procura dos seus próprios desejos. E existem muitas mentiras que Satanás vem contando ao longo dos anos e dos milênios para muitas pessoas. E infelizmente muitos homens e mulheres de Deus acreditam nas mentiras do diabo, e por acreditar nas mentiras do diabo, infelizmente, de volta e meia, estão passando por muitas dificuldades e sem saber para onde ir e sem saber o que fazer. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos aprender a como lidar com as tentações. E na tentação, você sempre terá duas escolhas: ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar suas próprias vontades. Olha para a pessoa que está do seu lado aí agora e fala assim para ela: hoje Deus está falando com você. Aprenda. Fala para ele: aprenda a fazer a vontade de Deus, não a sua vontade. E a maneira que nós encaramos os problemas fala muito sobre nós. Existem muitas pessoas que estão encarando os problemas e as adversidades da vida com foco no problema. O foco não está em Cristo. O foco não está na vontade de Deus. E às vezes existem pessoas, eu estava conversando com um irmão ali, falando assim: pastor, mas eu fui muito humilhado. E eu disse para ele: mas permaneça firme. Pastor, você não tem noção do que a pessoa falou para mim. Até quando eu tenho que aguentar? Eu falei assim: a Bíblia diz que é 70 vezes 7 por dia. Quando você coloca o foco de todos os seus sentimentos em Cristo Jesus, quando você coloca todas as suas esperanças em Deus, quando você lança sobre o Senhor Jesus, todas as suas expectativas estão nele, Ele jamais te frustrará. Mas quando você coloca todas as suas expectativas nas pessoas e no que as pessoas podem fazer, você corre o grande risco de fracassar. Portanto, o foco precisa estar em Cristo Jesus. A sua atenção não pode estar voltada para os prazeres que o mundo oferece. Eu não estou aqui dizendo que você não pode ser feliz. Aliás, a verdadeira felicidade só tem quem tem Jesus e quem obedece os mandamentos do Mestre Jesus. Por mais que você esteja lutando, tentando ganhar dinheiro, tentando tanta coisa que você quer, e que aos olhos de Deus e dos homens não seja errado, aprenda algo: o seu foco precisa estar em Deus, porque todas as pessoas que tiraram o foco de Deus, perderam muito. Vamos lá, tem muitos exemplos na Bíblia. O rei Saul, por exemplo. O rei Saul foi consagrado o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que não havia homem mais formoso do que ele, forte, preparado para a batalha, homem que estava pronto para o que der e vier. Só que o rei Saul, num determinado momento da vida dele, ele se achou. Ele pensou que não precisava mais de Deus. O foco dele já não estava mais em Deus. E naquele dia, quando o foco dele já não estava mais em Deus, Deus toca no coração do profeta e diz para o profeta o seguinte: levanta, vai até a casa de Jessé, porque hoje você estará ungindo um novo rei para Israel.
Existem muitas oportunidades que o Espírito Santo de Deus está nos dando nesses dias. Oportunidades de crescermos na fé, oportunidades de desenvolvermos os nossos dons, os nossos talentos, o nosso chamado, oportunidade de vencermos as tentações. Mas a grande verdade é que quando o nosso foco está em nós mesmos, nós vamos cair, nós vamos falhar, nós vamos errar. E foi isso que aconteceu com a vida do rei Saul. Ele perdeu simplesmente o trono da nação amada por Deus. Sabe por quê? Porque o foco de Saul já não estava mais em Deus. Hoje, diante das tentações e dos problemas que nós enfrentamos, existe uma escolha: agradar a Deus. O amadurecimento cristão, ele acontece quando nós vivemos momentos de incertezas. Quem está passando por momentos de incertezas aí, levanta a mão. Só eu? Momentos de incertezas. O amadurecimento cristão e o nosso desenvolvimento da nossa fé, ela acontece quando nós estamos passando por momentos de incertezas. É quando nós somos desafiados pelo medo. O medo de não conseguir, o medo de fracassar. É quando a insegurança bate na porta. É quando a incredulidade tenta falar mais alto do que a nossa fé. É quando a escassez está dizendo: não haverá recursos. Nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito que há em nós quando nós somos forçados nesses momentos de pressão. É nesses momentos de pressão que nós revelamos quem realmente somos e o que realmente temos dentro do coração. Porque, querido irmão, querida irmã, está aqui no culto de domingo, levantar na mão para o céu, ó, e adorando a Deus, é algo relativamente fácil de se fazer. Agora, quando a gente é desafiado a crescer na fé, quando nós somos desafiados a desenvolver o fruto do Espírito em nós, nós somos forçados, pressionados, tensionados a continuarmos sendo fiéis a Deus. Nosso caráter é forjado nas tentações. Você nunca poderá dizer que é uma pessoa boa se você nunca foi tentado a ser uma pessoa má. Sempre seremos tentados em uma situação oposta ao fruto do Espírito. Você não pode dizer que é fiel a Deus se você nunca foi tentado a ser infiel. É quando chega lá o salário no início do mês e você olha para a conta bancária, o negócio não bate. Você pega os cartões de crédito, também não bate. Você olha para a sua despensa, não tem nada. Você olha para as parcelas da casa, do carro, do gato, do cachorro, do papagaio, também não tem dinheiro para pagar. E aí você é tentado a ser infiel. Sabe por quê? Porque o diabo fala para você: Deus vai te entender. Fica tranquilo, Deus te entende. Deus entende seus sentimentos. Só que eu quero te lembrar, hoje pela manhã eu estava vindo com os meus pais, nós estávamos falando sobre um evangelho que está sendo pregado por aí, um evangelho da graça, que não é um evangelho que traz liberdade, mas muitas vezes é um evangelho que traz libertinagem. Um evangelho da graça descomprometida, de um Deus que entende todo mundo. Eu quero lembrá-los, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão me assistindo pela internet, que Deus é justo. Eu quero lembrá-los que Deus não precisa de nós que precisamos dele. Eu quero lembrá-los que Deus é um Deus de princípios, e pecado foi pecado no jardim do Éden, é pecado hoje, vai ser pecado a vida toda.
E eu não estou aqui dizendo que você tem que viver uma vida amarrada em uma vida de religiosidade, não é nada disso. Eu só estou te lembrando que o mesmo Deus que é o Deus de amor, também é o Deus de justiça. Mas muitas pessoas parecem que esqueceram disso. Muitos pregadores, no intuito de dizer o que agrada a grande multidão, passam um pano quente em tudo que está acontecendo. É porque nós vivemos pela graça, no tempo da graça, e tudo é de graça. Grande engano. A salvação não é de graça, a salvação é pela graça. Custou muito, custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E se nós não aprendermos isso, se nós não aprendermos a exercitar o fruto do Espírito que há em nós, nós nos tornaremos crentes imaturos. Pessoas que não crescem, pessoas que pararam, pessoas que estão estagnadas. E o desejo do coração de Deus é que você seja promovido, não que você caia. Deus nunca vai mandar uma tentação para que você caia em tentação. Deus vai mandar uma tentação para que você cresça, para que você alcance a estatura de um varão perfeito. Afinal de contas, nós estamos construindo uma fé para ficar livre das tempestades? Absolutamente não. A fé que nós estamos construindo é uma fé para passar por todas as tempestades e chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Você vai cantar um hino da vitória, diga isso para a pessoa que está do seu lado. Por isso é importante desenvolvermos o fruto do Espírito em nós. Não podemos dizer que somos fiéis se nunca fomos tentados a ser infiéis. A grande verdade é que Deus não quer que você seja infiel. E existem muitas mentiras que o inimigo vai contando, e muitas pessoas vão acreditando, e ainda utilizando a palavra de Deus para dar justificativa às coisas erradas que essas pessoas, infelizmente, continuam fazendo. A integridade, ela é construída quando nós derrotamos a tentação de ser desonestos. A humildade cresce quando nós nos recusamos a ser arrogantes. Não se pode dizer que é uma pessoa humilde se você nunca foi tentado a dar um soco em alguém, se você nunca foi tentado a proferir palavras como um troco bem dado. Esses dias atrás eu estava, essa semana agora, eu fui tentado a falar muita abobrinha para um indivíduo que me tratou muito mal, e eu poderia, com 5 palavras, acabar com ele e com o emprego que ele tinha. Só que eu estava preparando essa palavra, né? E aí o Espírito Santo vai falar assim: vai ter que ser verdade primeiro na sua vida, camarada. E eu fui tentado a ser arrogante. E pessoas sanguíneas geralmente não levam desaforo para casa. E nesse dia eu engoli seco. Sabe o que eu fiz? Fiquei calado. O olho estava parecendo o olho de Deus no livro de Apocalipse, fumegando. A vontade era de conversar com o gerente daquela pessoa e ter o prazer de vê-lo sendo demitido. Mas aí, o fruto do Espírito falou mais alto. O desenvolvimento da fé falou mais alto. E eu simplesmente me calei, não disse absolutamente nada. Eu quero dizer uma coisa para você, querido irmão. Você desenvolverá a perseverança. Ela vai ser desenvolvida na sua vida sempre que você resistir à tentação de desistir de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, nos momentos de pressão,
e nós desenvolvemos a nossa fé. E o fruto do Espírito, ele se desenvolve quando nós optamos pela vontade de Deus, não pela nossa vontade. E quando nós optamos pela vontade de Deus, nós precisamos substituir os nossos sis e porquês pela vontade de Deus. O si será substituído pela palavra ou pela frase: eu tenho um Deus que cuida de mim. O si e o porquê será substituído pela frase: eu confio em Deus. O si e o porquê será substituído pela frase: o amor de Deus nunca falhou, jamais falhará. E a grande pergunta hoje que você deve estar fazendo para você é: como vencer as tentações? E como a tentação ela acontece nas nossas vidas? Como que a tentação se manifesta? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: hoje você vai aprender a como que as tentações se manifestam, para você não cair em tentação. Diga para ela assim, para a pessoa que está do seu lado: existem etapas. Vamos lá, vamos aprender? Primeira etapa, para você perceber que uma tentação está se manifestando. Vamos lá? A primeira etapa já está logo aqui no primeiro versículo. No segundo versículo de Mateus capítulo 4. Vai lá, Mateus capítulo 4, verso 2. Diz assim, coloca aí para mim por gentileza, meu querido. Diz assim, depois de jejuar, quantos dias? 40 dias e 40 noites. Teve o quê? Não, fala mais alto. Teve? Vamos lá, então guarda. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve? Vai agora. E o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O engraçado é que o tentador não apareceu no 25º dia. Não. O engraçado é que o tentador não apareceu no 34º dia. Também não. O engraçado é que o tentador apareceu quando Jesus teve uma vontade. Qual era a vontade dele? Fome. A tentação vai se manifestar em primeiro lugar quando o diabo identifica uma vontade sua. Vamos lá. Era errado Jesus ter fome, irmãos? Sim ou não? Não. Era um sentimento normal. O diabo vai identificar sentimentos e ele vai tentar fazer com que esses sentimentos sejam transformados na sua vontade. Ele vai transferir, ele vai tentar te tirar do foco. Ele vai tentar te tirar de estar em Deus, para que você cumpra aquilo que você deseja, não o que Deus deseja. O interessante é que sempre que Jesus ia realizar um milagre, ele dizia o seguinte: Pai, eu sempre te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Jesus sempre falava para os seus discípulos: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava muito bem resolvido com essa situação. Ele sabia muito bem que ele estava ali para cumprir um propósito. O diabo sempre vai identificar algo que você deseja, e ele vai tentar deturpar esse algo que você deseja, que muitas vezes são coisas boas, para te fazer sair do foco de Deus. Vamos lá, a primeira delas. Quem está solteiro aí, diga misericórdia. Graças a Deus, tem poucas pessoas solteiras. Quem está casado aí, diga: me ajuda Deus. Tá vendo? Quem está solteiro agora está ficando com mais desejo de continuar solteiro, eu acho. Mas vamos lá. É errado querer ser amado? Não. É um sentimento bom, certo? Agora, todas as vezes que as pessoas quebram princípios de Deus para se autoafirmar, elas pecam, elas caem em tentação. Quantas e quantas pessoas
no desejo de ser amado, negociam sua fé, desobedecem pai e mãe. Aliás, deixa eu falar um negócio para você aí que ainda não casou. Irmãozinho, irmãzinha de Jesus, se o seu papai ou a sua mamãe falar assim, ó, não casa com ele, não casa com ela, eu aconselho você a ouvir. Sabe por quê? Eu sou pastor, exercendo ministério pastoral já há quase 10 anos, e olha, meu filho, casamento é um negócio de Deus, mas não é fácil. Você juntar dois indivíduos, um que vem com um pensamento do lado de cá, o outro que vem com outro pensamento do lado de cá, juntar esses dois, só Deus mesmo. Por isso que casamento é algo de Deus. Agora entenda bem, o desejo de ser amado não é algo errado. Quebrar princípios de Deus em detrimento de querer ser amado a todo jeito é errado. Quantas meninas vendem o seu corpo com cafajeste, porque senão ele não vai casar comigo? Quantos homens fazem absolutamente tudo, quebram princípios de Deus, abandonam a fé, por causa de um sentimento puro, bom, porém com foco errado. É errado ter dinheiro, irmãos? Não. Aliás, eu oro para que Deus te dê muito dinheiro. Agora aprenda algo. O dinheiro tem que ser um servo, não um senhor. O pecado é amar o dinheiro mais do que Deus. Não é errado trabalhar, ganhar bem, se esforçar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Agora aprenda algo: todas as vezes que o seu foco está no dinheiro, o dinheiro se torna um Deus e você não prospera. Ou se prosperar, vai ser um eterno escravo do dinheiro. Jesus teve fome. Satanás identificou uma vontade natural, 40 dias e 40 noites jejuando, meu amigo, teve fome. E o diabo foi lá e falou assim para ele: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vamos lá, prova para mim aí então agora que isso aí é verdade, que vai acontecer, que eu não confio nisso, eu não acredito nisso, é mentira. O inimigo vai filtrar suas vontades puras e também suas vontades impuras. Olha que coisa poderosa. Quando nós entendemos que Satanás ele vai buscar quais são as nossas vontades, por isso é importante estar em Cristo. Por isso é importante fazer a vontade de Deus, porque o diabo vai tentar te enganar, até mentindo, dizendo para você: ei, oi, escuta aqui, ó, você precisa ser feliz. Afinal de contas, você não vai ser feliz, não? E o primeiro argumento do diabo é questionar a vontade de Deus. Ele vai tentar te colocar em dúvida. Ele vai tentar colocar sentimentos para abalar a sua fé. Mas será que você é o filho de Deus mesmo? Ei, Eva, vem cá. Vem cá, Eva. Pode comer. Não tem problema nenhum não. Afinal de contas, dona Eva, vem cá, você precisa ser feliz, né? E você só vai ser feliz, Eva, conhecedora do bem e do mal. Você só será feliz, Eva, se você experimentar do fruto dessa árvore. E aí foi quando tudo, desabou. Sabe por quê? Porque Eva já era feliz e não sabia. Comeu do fruto, deu para o marido,
E Deus falou assim para eles: ó, fora do jardim. Sabe, querido irmão, querida irmã, é nesse momento que você precisa escolher Deus. Tem uma canção do Thales Roberto que diz assim: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. E ela continua dizendo assim, ó: mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, mas o que você faz? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Olha para a pessoa mais linda que está do seu lado e fala assim para ela, ó: viva a vontade de Deus, não a sua. Cuidado com os atalhos. As tentações chegarão e elas virão baseadas na sua vontade. Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? Quem está comigo aqui dá glória a Deus. Cuidado com os atalhos, cuidado com seus sentimentos. Tentações começam na mente. É por isso que devemos ter os nossos pensamentos transformados. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 21. Vou ler isso aqui para você. Sabe por quê? Por que eu vou ler isso aqui? Porque tem gente que fala assim: mas eu estou sentindo. Ah, você está sentindo? Então tá bom, então. Vamos ler aqui. Pois do interior do coração, dos sentimentos, dos homens, vêm os maus pensamentos. Ou seja, quem está sentindo o que não está de acordo com a palavra de Deus, cuidado com seus sentimentos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo em relação aos seus sentimentos. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Continua. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Irmão, irmã, em nome de Cristo Jesus de Nazaré, não tome decisões pelos seus sentimentos, tomem decisões pautadas na palavra de Deus, porque os nossos sentimentos nos enganam. Quantas e quantas vezes nós tomamos decisões por causa dos nossos sentimentos, e por causa dos nossos sentimentos nós vamos sofrer grandes consequências que Deus não quer que você sofra. Portanto, cuidado com o que você ouve, cuidado com a sua vida espiritual, cuidado com as janelas da alma, porque a tentação começa na sua mente, e Deus quer que você vença as tentações. Deus não quer que você caia em tentações, mas para vencer a tentação, você precisa se policiar. O inimigo é sutil. O diabo não vai aparecer com um tridente, cuspindo fogo, falando: eu vou te levar para o inferno. Não. Ele vai aparecer sutilmente, através das janelas da alma. Quais são as janelas da alma? Os nossos sentimentos. E como que nós sentimos? Nós sentimos através do que vemos, do que ouvimos e do que pegamos. Cuidado! Se você está ouvindo coisas ruins, se você está vendo coisas ruins, todo o seu corpo vai ser ruim. Cuidado com as músicas que você escuta. É uma janela de sentimentos, é uma janela da alma. O camarada fica escutando lá aquelas músicas sertanejas a semana inteira, e a primeira oportunidade que o diabo coloca lá para ele trair a esposa, o que ele faz? Ele trai. Sabe por que ele trai? Porque ele está sendo alimentado dessas coisas malditas.
está sendo engodado por Satanás. É uma telha de aranha que vai envolvendo ele, vai envolvendo, vai envolvendo, vai envolvendo. Quando ele acorda para a vida, tudo acabou e está morto. E aí vamos lá, os guerreiros de Cristo Jesus, a igreja do Senhor Jesus, para recuperar o soldado perdido. Deus está te dando um aviso hoje. Cuidado com as janelas da alma, cuidado com os seus sentimentos. Aquilo que você escuta, aquilo que você vê, precisa ter um filtro do Espírito Santo. E a grande verdade é que o diabo vai tentar te enganar. Você vai dar ouvido para esse pastor? Olha lá, que conversa fiada só. Escuta o que você quiser. Eu contei hoje de manhã que tinha uma irmã que estava tendo uns sonhos aí endemoniados. Estava vendo demônio na casa dela quase todo dia, um tempo atrás. Muito tempo atrás. Nós fomos convidados lá para poder orar, né, pela vida lá da irmã, expulsar o demônio da casa. Beleza, fomos lá. Conta aí, vamos, desembucha aí, o que está acontecendo? Falou, não sei o que é, meu Deus, ai. De repente, soltou uma pérola. A mãe da irmã vira e fala assim, ó. Pastor, tem uns negócios aí que ela assiste que eu não sei não, acho que está errado. O que ela está assistindo? Umas séries da Netflix aí, de uns negócios estranhos. Um povo fazendo magia negra, invocando Deus não sei das quantas, Deus não sei para onde. Você pensou que hoje você não ia ser pego com a Netflix? Vai sim também. Não é só o breganejo não, meu filho. Irmãos, isso é muito sério. Você precisa atualizar melhor a sua playlist lá da Netflix e do seu Spotify ou do Deezer. Está te envenenando, você não está vendo. Está te engodando, o diabo está te envolvendo, uma ciranda, e você não está percebendo. Olha o que o diabo faz. A irmã da igreja, assistindo a série demoníaca, sonhando com o diabo, sonhando com Satanás, o diabo aparecendo para ela, e ela não sabia o que era. Pois não, eu sei, ué. Corta a Netflix, acabou o problema. Purifica seus olhos. Tem crente que é viciado em novela. Não tem nada contra as novelas, apesar de não gostar delas, mas o que está entrando na sua casa? As novelas estão pregando que é normal separar, é normal casar antes, deitar com o namorado antes do casamento, que é normal trair a esposa, que o mundo é assim mesmo, fica tranquilo. O diabo está enganando o povo e o povo não está vendo. E aí vem as tentações. Quando a tentação chega, você já está envolvido naquele mundo que é normal. Não tem problema. Mas tem problema sim. Jesus quer que você vença. Deus quer te dar forças para vencer. Purifique os seus olhos, purifique os seus ouvidos. Tira tudo que não presta. Aliás, tem muita música cristã também que não presta, tira. Tenha o seu foco em Cristo Jesus. Não se deixe ser engodado por música, por novela, por seriados, por livros e pela internet. Tenha um filtro espiritual. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tem um filtro espiritual, irmão, para o diabo não te atingir. A segunda maneira que a tentação se manifesta, e agora eu já estou acabando. Pentecostal fala que acaba 7 vezes. Anota aí, essa foi a primeira. O diabo vai tentar colocar você em dúvida. Vamos lá. Texto bíblico. Mateus capítulo 4, verso 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois de ter fome, ou seja, teve um sentimento que pareceu tinhoso. Então o tentador disse: se tu és. Vamos lá? Aí depois
Lá, vamos para o próximo versículo. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, de novo: se tu és o filho de Deus. Irmão, o diabo vai se esforçar para te convencer que você não é filho de Deus. O principal esforço de Satanás é te desfiliar de Deus. O principal esforço do diabo é colocar a dúvida no seu coração. Será que é isso mesmo? Olha aqui, ainda tem os argumentos teológicos, frajutos, dizendo assim: mas isso não foi escrito para a nossa época, não. Foi escrito para aquela época. Já vai e fala assim: ei, é tranquilo, era só para aquele povo. Agora, vai meu filho, pode deitar e rolar, não tem problema não. Deita e rola aí, ó. Afinal de contas, deixa eu te dizer uma coisa, tem a graça. Como esse argumento tem levado tanta gente para o inferno. Pode fazer, não tem problema não. Deus vai te perdoar. A única coisa que importa é a sua vontade. Vai, faz, entra. E quando a pessoa menos imagina, ela está mergulhada em um poço. Enfim, uma areia movediça, já cauterizou a mente. Não adianta pregar, não adianta pai e mãe falar, esposa, esposo, pastor. É capaz, se Jesus descer do céu e aparecer para essa pessoa, ela ainda não acredita. Irmãos, nós estamos às portas do arrebatamento da igreja. Você está entendendo isso? Está entendendo que, já está batendo na porta? Você está entendendo que de repente você pisca o olho e Jesus voltou? Eu espero que essa palavra te incomode muito. Você está entendendo que muito em breve sairá uma notícia que um povo desapareceu? Você está entendendo que tudo que está acontecendo no mundo, olha aqui para mim, tem a mão de Deus? Ou não? Você não está nem aí. Deus está falando com você hoje. E deixa eu te falar uma coisa. Chegou o dia do acerto de contas. E aí? Se te pedirem a sua alma hoje, vamos lá? Vou falar um negócio aqui que você não gostaria de ouvir, mas eu vou dizer. E se amanhã você pegar o Covid-19 e em 7 dias você morrer? Para onde você vai? Pastor, não fala isso não. Eu não vou nem dormir essa noite. E
E se Jesus voltar agora, está preparado, irmão? Vamos? Ou fica? Eu sei, esse discurso não é o discurso que muita gente gosta de ouvir. Eu sei, essa palavra não é a palavra que agrada a grande multidão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As luzes podem parecer boas, o cenário pode ser bom, as músicas também são boas, a palavra também é boa. Ela está aqui para te purificar, para te levar para o céu. E Deus está dizendo para muitas pessoas hoje: põe a sua vida em ordem. Porque está chegando o grande dia, igreja. Eis que breve venho. Coloquem suas casas em ordem. Alinhe a sua vida. Não sejam enganados pelo diabo, pelo príncipe desse mundo. Prepare-se, amada noiva, porque muito em breve encontrarei contigo nas alturas, assim diz o Senhor. Oh, xaralabaralabaralabas. O diabo está desesperado, porque está chegando o glorioso dia. E quando nós entrarmos nos portões celestiais, oh, aleluia, não haverá mais lágrimas. E nós vamos entrar com um coral de anjos a cantar: lindo, lindo, lindo és. E nós subiremos nas alturas e ouviremos: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado por vós, para vós desde a fundação dos tempos. Eis, filhos meus, eu estou dizendo a vocês nessa noite: não caiam em tentação. Utilize essas tentações para crescer na fé, para desenvolver o dom de Deus que há em vocês. Eis que breve vem. É triste saber que o diabo tem enganado muita gente. É triste. Triste ver tantas pessoas que têm talentos sobrenaturais, famílias abençoadas, mas as pessoas só sentem quando perdem. Quando perdem o emprego que tanto gostavam, aí vão aprender a dar valor. Quando perdem a família que tanto amavam, ou que pelo menos dizem que amavam. Quando perdem a igreja. Quando perdem um ente querido. É triste ver que o inimigo está enganando muita gente. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida hoje. Você não será enganado. A única coisa que importa é a vontade de Deus. Desista de fazer suas próprias vontades. Desista. Entregue tudo para Jesus hoje. Leve tudo aos pés da cruz, e você não será enganado pelo diabo. E o último estágio da tentação é a desobediência. É quando o diabo conseguiu identificar o seu desejo, tirar Jesus do centro da sua vida, te colocar em dúvida, te enganar. E o próximo passo é a desobediência.
Deus está dizendo para muitas pessoas hoje, que estão me ouvindo através da internet, que estão aqui. Hoje você tem a escolha: vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde.